Olá, bom dia. Leitura bíblica do dia 17 de maio, em 1 Samuel, capítulos 20 e 21, Salmos 113 e 114, Provérbios, capítulo 15, versículos 15 a 17, João, capítulo 9, a partir do versículo 35 até o capítulo 10, do versículo 1 ao 18, ao som da música Nosso Louvor, que é nada mais nada menos que o texto em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 19. E em nome de Jesus, comecemos aqui em 1 Samuel, capítulo 20. Trata-se da continuação da história de Davi e Saul. Vamos lá. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar-me a vida? Jonatas respondeu: nada disso, você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deverias assentar-me com o rei para comer, mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer o mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai? Então Jonatas disse: nada disso. Se eu de algum modo soubesse que meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: quem irá me avisar? Se, por acaso, o seu pai lhe responder asperamente. Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você como tem estado com o meu pai. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. E atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as, então venha, Davi, porque
tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço, olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo e, sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro. Certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, nesse segundo dia da festa de lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz, corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele, a flecha não está mais para lá de você. Jonatas gritou mais uma vez, vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse, vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes e beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Prossigamos ao capítulo 21. Capítulo 21 de 1 Samuel. Então Davi foi até Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou, por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão, dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo, não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se
abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada, ou não trouxe? Ou uma espada? Chegarás, e somente em seu nome confiarás, e somente em seu nome confiarás. Prosseguindo, Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser esta. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me esta espada. Naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra. Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Ó Senhor Jesus, Teus olhos têm visto. Salmo 113. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Vamos ao Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, porque recuou? Montes, porque estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho?
Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Jesus é o Senhor. E o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Provérbios 15, 16 e 17. Jesus é o Senhor. Mas que os teus olhos têm visto, Criador é o Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 35 até o capítulo 10, dos versículos 1 ao 18. Vamos lá. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Prossigamos ao capítulo 10 do Evangelho de João. Leiamos do versículo 1 ao 18. Em verdade, eu lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Amém? Essa é a porção desse dia da palavra sagrada. Desfrutemos dela. Jesus é o Senhor.
teu Deus temerás, e só a Ele servirás. A Ele te achegarás, e somente em seu nome confiarás, e somente em seu nome confiarás. Ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás. A Ele te achegarás, e somente em seu nome confiarás, e somente em seu nome confiarás. Ele é teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele é teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele é teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Criador é o teu louvor e o teu Senhor com amor realizou coisas de grande valor a teu favor. Você olhou e atentamente contemplou. Criador é o teu louvor e o teu Senhor com amor realizou coisas de grande valor a teu favor. Você olhou e atentamente contemplou. Ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás. A Ele te achegarás, e somente em seu nome confiarás, e somente em seu nome